Vamos chamar o nosso homem do campo? Agora, sentiu o cheirinho Boa. do campo. Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Andrés Ruiz, foi bem de final de semana, meu amigo? Oi, Boa tarde. Andrés. Boa tarde, foi bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí também, para você, Joel, e para Ana? Aqui tá Tudo tudo bem, certo. friozinho, viu, Andrés? Aí deve estar calor. Sabia que hoje amanheceu bem nublado aqui, um frio também aqui no Distrito Federal? Defina Pô, que frio. delícia. Não, deve estar quanto? 24, 25? Boa pergunta, eu não olhei. Deve ser mais ou Deixa menos eu- isso. Frio. Agora- Isso já no Distrito Federal é considerado frio, é É, isso? ali nesse período dá uma esfriada mesmo. Agora tá 26. Olha lá. Mais ou menos. É, mas, pô, Parâmetro de temperatura é um negócio muito maluco no Brasil, É. né? Cada região tem uma carinha. boa. Com certeza. Ô, Andrés, hoje nós vamos falar de número, é isso? Ou números? Superávit brasileiro, essas coisas todas. Explique melhor isso, por favor. Pois é, Joel. O Brasil ele teve um superávit na balança comercial aí no mês de março. Se você pegar no primeiro trimestre como um todo, já é normal, porque o agro principalmente representa muito dessas exportações. Se a gente trazer ainda, afunilar, trazendo mais para o agro, o valor dessas exportações subiu 16% em março. É normal que suba um valor expressivo mesmo, porque de um ano para cá, principalmente o dólar, ele se valorizou muito em relação ao real, então como a gente exporta e importa em dólar, é normal que esse faturamento, pelo menos aí no agro, que exporta cada vez mais, continue crescendo. Eu dou destaque aqui para a soja, que já é de praxe, a gente vê a soja aumentando mês a mês em exportação. Café não torrado também, que subiu 92%, e o milho não moído, além de especiarias e outros produtos. Se a gente trazer para a carne bovina e suína aumentaram 30% em exportação, o frango aumentou 13%, já em volume, não falo nem em relação a dólar, mas em relação a volume, então isso mostra que o setor, principalmente de proteína animal, é um setor que vem ganhando cada vez mais protagonismo quando a gente fala de exportação, e foi um dos setores que mais teve impacto, de fato, para o superávit dessa balança. É legal trazer esse paralelo da carne com o tarifaço, que a gente vem falando ultimamente, e com o superávit, porque enquanto está rolando essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e os preços da commodity hora aumenta, hora abaixa, e agora elas estão baixando no mundo, o da carne parece que vai seguir uma direção contrária. Pelo menos é isso que o nosso querido Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado, vem falando para a gente. Ele entra direto aqui no canal, é uma fonte muito segura nossa, e ele mesmo falou que os Estados Unidos, que são o principal produtor de carne no mundo, vão provavelmente diminuir a oferta no quesito exportações, o que joga o centro das atenções para o Brasil. É possível e provável que haja um aumento da demanda chinesa pelas nossas carnes, pelas carnes brasileiras, tanto bovina quanto de frango e principalmente suína, nesse caso. E isso poderia pressionar os preços aqui dentro. Ele falou que esse fluxo de exportação pressionaria sim esses índices inflacionários do Brasil. Já a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, defende que o setor não vai tirar do mercado doméstico para exportar, porque é possível o Brasil aumentar a produção, desde que haja um investimento correto e tudo mais. Aí vira aquele embate de se exportar é prejudicial para o preço aqui dentro, ou se não é. De fato, o tarifaço, que a gente vem comentando aqui, como ele foi anunciado ainda no fim de março, a gente não tem medidas muito palpáveis ainda, pelo menos para o agro. O maior impacto é na indústria extrativa, então aço e alumínio, que já havia sido anunciado antes, e numa tarifa maior de 25%. Em relação às alíquotas zeradas de importação, também é um assunto interessante, porque a gente falou no começo do mês passado que o governo estava com a popularidade lá embaixo e queria baixar o preço dos alimentos. Para isso, o governo fez o quê? Zerou a alíquota de importação de vários produtos, e a gente vê que alguns desses resultados aqui já estão se concretizando porque houve alta nas compras do agro, alta de 22%. E eu dou destaque que dou uma ênfase principalmente para o milho, ou para o milho não, perdão, para o trigo. Para o trigo e para o centeio, houve alta de 21% na compra desses dois produtos. O governo, numa daquelas decisões, decidiu criar uma cota extra para a gente aumentar aumentar a compra de trigo lá de fora. De 250 mil toneladas foi essa cota.
E o Brasil preencheu um pouco dessa cota, porque o trigo é um produto, um dos poucos produtos aqui do agro brasileiro, que a gente não consegue suprir a demanda nacional. Então, o Brasil ele não consegue produzir tudo aquilo que a sua população consome. A gente acaba tendo que importar, e para também ajudar a reduzir um pouco essa pressão sobre os preços, o governo decidiu aumentar o tanto que a gente vai poder importar de trigo, e a gente já viu isso nessa balança agora de março. Eu também dou destaque para o cacau, não em volume, mas em valor. As importações de cacau subiram 807% em março. Então, assim, é um valor muito grande. Aí eu cheguei a pensar se tem a ver com a Páscoa, mas, assim, se subiu 807% em relação a março do ano passado, todo mês de março precede abril, consequentemente precede a Páscoa. Então, teria que ser um valor alto no ano passado também. Aí eu fui fazer o quê? Eu conversei com a Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, a IPC, a IPIC, e eles comentaram para mim que é provável que esse aumento expressivo tenha sido puxado pela hipervalorização da cotação do próprio cacau no ano passado, que a gente também já falou em outras oportunidades aqui, que subiu pelo menos 180%, então a própria cotação do cacau subiu. Se a gente somar isso ao aumento do dólar de um ano para cá, que também foi muito expressivo, justifica um pouco aí esse aumento no valor importado de cacau. Esses são os principais destaques para o agro nessa balança brasileira, viu, Joel? Tá Entendido. Andrés, muito obrigado. Um abraço para você, viu? Valeu. Obrigado, Ana. Obrigado, Joel. Um abraço para